Neste problema, queremos descrever o movimento de um fluido que está no interior de um cilindro de raio interno R2, quando um cilindro de raio R1, este que aqui está a vermelho, se desloca ao longo do eixo com velocidade V0. Este cilindro, então, a vermelho, está a deslocar no seio de um fluido que aqui está representado, no interior de um cilindro. Nós temos aqui a mesma situação representada, agora de uma forma mais esquemática. R2 é o raio do cilindro onde existe fluido, R1 é o raio do cilindro longo que se desloca com velocidade V0 através deste cilindro. Na verdade, para evitar efeitos de bordos, o cilindro interior e o exterior que contém o fluido devem ser considerados infinitos, segundo o eixo dos Ds. Não há forças que não sejam as forças de tensão e, claro, e as forças de viscosidade, já que o fluido é um fluido viscoso, e começamos por apresentar uma hipótese plausível para o campo de velocidades. É natural pensar que a velocidade em cada ponto do fluido, neste ponto, ou neste ponto, ou neste ponto, ou neste ponto, essa velocidade deve ser uma velocidade ao longo do eixo dos Zs, portanto, uma velocidade só com componente Z, e essa componente só deve depender da coordenada radial R, ou seja, só deve depender da distância ao eixo do cilindro. Para simplificarmos a notação, vamos antes escrever V igual a V de R, K, sendo que este V de R é a componente Z da velocidade. Nós vamos usar a equação de Navier-Stokes e precisamos então de calcular quantidades como a divergência de V. Precisamos de calcular esta quantidade V escalar nábula aplicada ao vetor V. Vamos começar por V da divergência de V. Ora, em coordenadas cilíndricas, a divergência de V tem derivadas em ordem em R, derivadas em ordem ao ângulo azimutal φ, relativamente ao qual não há qualquer dependência, e derivadas em ordem a Z. Como a velocidade só tem componente Z, então nábula escalar V reduz-se a d dz, derivada parcial, aplicado na componente Vz, que é simplesmente designada por Vr. Ora, esta componente de Z da velocidade não depende de Z. Se não depende de Z, esta derivada é naturalmente zero. Vamos ver o que se passa agora com a quantidade V escalar nábula aplicada ao vetor V. Se V só tem componente Z, então V escalar nábula é dado por V d dz, porque não há nem componente x, nem componente y, ou se quiserem componente radial, ou componente segundo φ do vetor V, portanto, o V escalar nábula reduz-se a este operador, V d dz, aplicado em V, que por sua vez só depende de R, o que significa que também este é zero. Sendo zero, este termo anula-se, este termo também se anula, e como o regime é estacionário, não há dependências temporais, significa isso que as derivadas em ordem ao tempo da velocidade devem ser também zero. Como não há forças por unidade de massa, que é o que este F representa, com origem no volume, também este termo é zero. Isto significa que a equação de Navier-Stokes se reduz a nábula 2 de V igual a 1 sobre eta, nábula P, e é esta a equação que vamos então ter de resolver. Já sabemos que o V só tem componente Z, o que significa então que o primeiro membro desta equação só tem componente Z. Escrevemos nábula 2V de R
vezes K igual a 1 sobre eta nábula P. Mas se o lado esquerdo só tem componente K, o lado direito também só pode ter componente K. O que significa que as derivadas de P em ordem a X ou a Y têm de ser zero, restando apenas a derivada, que então é uma derivada total em ordem a Z. A equação acima pode então ser escrita como uma equação escalar. Nábula 2 de V de R igual a 1 sobre eta dP dz. O nábula 2 em coordenadas cilíndricas tem termos com derivadas em ordem a R, em ordem a φ, em ordem a Z, só que como não há dependências nem com φ nem com Z, o nábula 2 efetivamente reduz-se aos termos onde há derivadas em ordem R. O nábula 2, em termos práticos, é dado por 1 sobre R ddr, R a multiplicar pelo operador ddr. Substituindo aqui, ficamos com 1 sobre R, ddr, R dvdr, igual a 1 sobre eta dp dz. Queremos encontrar o campo de velocidades, a função v de r, e para isso temos de resolver esta equação diferencial, sendo então necessário conhecer a dependência da pressão com o Z. Vamos admitir que essa dependência dP/dz é dada por uma constante. Esta quantidade é constante. Assim sendo, ficamos com esta equação, tendo apenas passado o R para o lado direito. E podemos agora começar a integrar o R dV dr, sem esquecer que o dP dz é uma constante. Fica então a primitiva de R é R ao quadrado sobre 2, mais uma constante de integração que vou designar por A1. Passando o R para o segundo membro, ficamos com 1 sobre 2 eta dP dz vezes R mais A1 a dividir por R, e agora integrando, ficamos com 1 sobre 4 eta dP dz R ao quadrado mais A1 logaritmo de R mais uma outra constante de integração, A2. O passo seguinte é encontrar estas constantes A1 e A2 usando as condições fronteiras, e que são, na posição R pequeno igual a R1, a velocidade do fluido deve ser V0, que é a velocidade do cilindro. Para R pequeno igual a R2, então a velocidade, que é junto agora às paredes do cilindro contém o fluido, a velocidade deve ser 0. Vamos começar por implementar esta segunda condição. Temos então que 0 igual a 1 sobre 4 eta dP dz vezes R2 ao quadrado mais A1 vezes logaritmo de R2 mais A2, e daqui se tira imediatamente que o A2 é igual a menos 1 sobre 4 eta dP dz R2 ao quadrado menos A1 logaritmo de R2. Substituindo em cima, ficamos com V de R igual a 1 sobre 4 eta dP dz vezes R ao quadrado menos R2 ao quadrado mais A1 logaritmo de R menos A1 logaritmo de R2. Pondo A1 em evidência, podemos escrever A1 logaritmo de R menos logaritmo de R2, ou seja, é logaritmo de R pequeno a dividir por R2. Falta-nos ainda encontrar o A1, o que se faz usando agora esta primeira condição fronteira. Para R pequeno igual a R1, a velocidade é V0, que é dada por esta expressão, de onde se tira o valor de A1. A1 é então dado por esta expressão, que vamos substituir na equação em cima, para obter finalmente V de R igual a
R ao quadrado menos R2 ao quadrado a dividir por 4 vezes dp dz, mais logaritmo de R1 a dividir por R2 levantado a menos 1, que multiplica V0 menos, agora este termo que aqui está. Tudo a multiplicar por logaritmo de R sobre R2. Está encontrada a expressão para a velocidade do fluido em função da distância de cada elemento do fluido ao eixo do cilindro. Ainda podemos aprofundar um pouco mais a análise da situação se considerarmos que o dp/dz é igual a zero. Suponhamos então que não há qualquer dependência da pressão com z, que a pressão é a mesma segundo a direção z. Nesse caso, este termo é zero e este termo também é zero. E a expressão da velocidade em função da distância ao centro reduz-se a V0 e agora logaritmo de R sobre R2 a dividir por logaritmo de R1 sobre R2. O que se pode escrever ainda na forma logaritmo de R2 menos logaritmo de R minúsculo a dividir por logaritmo de R2 menos logaritmo de R1. Se representarmos a velocidade em função da distância ao eixo, ou dos dois cilindros coaxiais, então temos que para R1 a velocidade é V0, para R2 a velocidade é zero e a velocidade decai logaritmicamente, tal como esta expressão indica.